Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar mais um pouco sobre o meu Plano Canadá. Meu Plano Canadá que vem já há bastante tempo sendo planejado e construído. Não é de um dia para o outro que você consegue montar um plano. E uma das coisas que mais me exigiu aí durante todo esse tempo foi o IELTS. O IELTS, que é o teste de proficiência que indica ali qual é o seu nível de inglês. O IELTS significa International English Language Testing System. Então é um sistema de avaliação que mede quão proficiente você é no inglês. Ele é o teste mais reconhecido no mundo e é exigido aí por países de língua inglesa, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre ele, qual foi a minha experiência com o IELTS, tá bom? Para começar, o IELTS é dividido em dois tipos, duas categorias, vamos chamar assim. Ele é dividido em General Training e Academic. O General Training, como eu já anotei aqui, né, para não me esquecer de nenhum detalhe, ele é mais para imigração e para cursos que estão fora do âmbito acadêmico. Então, o General Training, se você vai aplicar, por exemplo, para o Canadá, para o Express Entry, você vai apresentar o General Training e não o Academic, tá? E eu já vou explicar quais são as diferenças entre eles. E o Academic, diferentemente do General Training, é um teste mais voltado para college, para university, para formação acadêmica. Então, ele vai ser exigido pelas universidades, pela pós-graduação, MBA e outras vertentes. E também para o mercado de trabalho, às vezes, eles pedem o academic. Bom, a principal diferença entre os dois, academic e general training, está no fato da prova do reading e do writing, tá? Então, na parte do reading e do writing. Do reading, os textos que você tem que ler lá no academic são mais voltados para a área acadêmica, enquanto que no General Training são mais voltados para a área do dia a dia, para as coisas diárias, para as coisas que acontecem. Por exemplo, uma notícia de um jornal ou um texto falando sobre compras. Então são coisas mais gerais do dia a dia, são textos mais curtos no General Training, enquanto que no Academic são textos mais longos, são apenas 3 textos no Academic e eles são longos, são mais acadêmicos mesmo, mais voltados para a área de pesquisa, então te exigem um pouco mais de conhecimento acadêmico, tá? A exigência dos dois é o mesmo nível, na verdade, tanto no General quanto no Academic, o nível de exigência é o mesmo, né, em relação à língua, mas eu tô falando de conhecimento de outras coisas. E em relação ao writing, a grande diferença entre eles é a primeira parte. Então, a primeira parte do writing, a Task 1, no Academic, você tem que analisar um gráfico, uma tabela, uma imagem e descrever usando cerca de 150 palavras. 150 palavras ou mais, na verdade, não pode ser menos de 150 palavras. Analisando aquela imagem que você tem ali. Pode ser isso que eu disse, um gráfico, uma tabela, um desenho, tá? Um esquema. Então, você tem que saber analisar. Enquanto que no General Training, na Task 1, você tem que escrever uma carta. E também nessa carta, no mínimo 150 palavras. Essa carta pode ser uma carta informal, uma carta semiformal ou uma carta formal. E aí eu vou fazer outros vídeos depois explicando as diferenças aí entre elas, porque eu acho importante você saber e você se preparar antes de você fazer a prova. O grande segredo do IELTS é você se preparar. Claro, você tem que conhecer o idioma, óbvio, mas se preparar para a prova faz toda a diferença. E as outras áreas, como o listening e o speaking, são iguais tanto no academic quanto no general training, tá? O listening vai ser a mesma coisa, depois eu vou também falar sobre ele, e o speaking sempre presencialmente. Então, nós temos 4 habilidades sendo aí avaliadas: o speaking, o reading, o writing e o listening. As 3 habilidades, speaking,
Reading, writing e listening, você vai responder ou no papel ou no computador, que eu já vou falar. E o speaking sempre será presencial, tanto no general quanto no academic, tanto no computador quanto no papel. Então agora vamos para o computador e para o papel. A diferença entre as provas e o que eu achei delas, tá bom? Vamos lá então. Olha só, o paper-based test, você vai ter ali a prova física, você vai responder tudo a lápis, tá? Você não pode usar caneta, você pode ter ali na hora da prova somente o lápis e a borracha, somente isso. Nenhum relógio, celular, nada é permitido, claro, para não ter cola e outras coisas. E o outro, que é o Computer Delivered Test, ele é feito no computador. Então vamos lá para a minha experiência dos dois, tá? No paper-based, eu achava que eu ia ser muito melhor no paper-based. Por quê? Eu gosto de escrever, eu gosto de sempre anotar o que eu tô aprendendo e tal, então eu achei que escrever para mim seria muito mais fácil. Mas me enganei. Sabe por quê? O tempo é muito curto. Você tem apenas aqueles minutos para você responder. E isso faz muita diferença ali quando você está escrevendo, por exemplo, na parte do writing. Você está escrevendo e você precisa apagar alguma frase que você colocou, alguma ideia que você não gostou, você perde muito tempo. Então eu acho que no Computer Delivered é muito mais interessante, vale muito mais a pena, porque se você errou, você vai lá, apaga e já escreve de novo, vai naquela palavra, corrige, você não precisa apagar tudo para arrumar. Então eu gostei muito mais. E outra coisa que eu achei que fez muita diferença foi a parte do listening. Porque no paper-based era uma sala com mais ou menos 40 pessoas enfileiradas. Então tinha uma distância de uma fileira para outra. Mas o som era todo ao mesmo tempo. Então o listening era ali no áudio, né? Então a pessoa apertava o play e ele ia correndo. Você não pode retornar. Ele é de uma vez, tá? O listening é tocado somente uma vez. E aí, algumas coisas, por exemplo, se alguém tossia, você já perdia o foco. Se alguém se mexia um pouco mais, fazia um barulho, também você já podia se atrapalhar. Então, eu não gostei desse listening no paper-based. Eu achei que, pra mim, o Computer Delivered foi muito melhor, mesmo porque cada um tinha sua cabine com o seu headphone ali, ouvindo, e ouvia ali só você não tinha mais contato com o resto do mundo. Então isso eu achei que fez uma grande diferença pra mim. Eu gostei muito mais, olha só, né, tive que mudar a minha ideia, porque a minha ideia realmente, não, com certeza o escrito é bem melhor do que o Computer Delivered, mas eu me enganei. Computer Delivered, eu te aconselho a fazer o Computer Delivered porque ele te traz uma segurança maior. Para você ter uma ideia, eu acabei a minha composição da Task to do Writing no último segundo. Eu já estava lá, ainda ficou meio sem conclusão, porque não deu tempo. Porque eu apaguei, achei que aquela ideia não estava boa, fui refazer e acabei em cima da hora. Enquanto que no Computer Delivered, eu ainda tive tempo de reler o que eu tinha escrito. Tudo por conta dessa questão de apagar, de organizar ideias. De repente pega o mouse, você coloca uma ideia para cima, muda. Então isso fez toda a diferença para mim. Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar hoje sobre o IELTS. Eu vou especificar as partes deles. Então, não perca os próximos vídeos, porque eu acho que vai ser bem interessante para você poder se preparar para o IELTS. E claro, é preparação de verdade. Como eu já falei, essa palavra fica aí na sua cabeça, tá? É você estar pronto para fazer aquele tipo de teste. As questões, como é que elas são feitas naquele modelo, você saber o que você vai poder colocar, como é que você vai ser exigido ali, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você aí, para o seu plano Canadá, para o seu plano Inglaterra, para o seu plano Austrália, e que você realmente possa melhorar a partir das dicas que eu vou dar aqui. E claro, todas as dúvidas que você tiver, pode deixar para mim nos comentários, que eu vou
responder na medida do possível, sempre estou muito atenta a isso, tá bom? Beijo, espero que você também clique aí no sininho para receber as notificações e dá um joinha aí pro canal ficar ativo sempre, tá bom? A gente se vê logo. Bye!